Paz, irmãos. Eu queria partilhar uma pequena mensagem com todos, que ela fala para nós vivermos uma vida como servos de Deus, uma vida a glorificar a Deus, uma vida que honra a Deus. Nós precisamos muito mais do que energia física ou intelectual. Nós precisamos sim de ser cheios do poder sobrenatural de Deus. E então, para nós podermos ser cheios do sobrenatural, do poder sobrenatural de Deus, então nós precisamos de 4 fatores deste poder. Primeiro fator, nós precisamos de Cristo. Cristo, Ele é a providência desse poder. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então Cristo, Ele é a providência desse poder. Cristo, Ele é o próprio poder. Segundo ponto, nós precisamos de ler a Bíblia. Não há nenhuma leitura, irmãos. Não há nenhuma leitura. Não há nenhuma leitura que substitua a palavra de Deus. Nós podemos até ter uma biblioteca, nós até podemos ter a estante repleta de livros, mas nós podemos até ler bastante esses livros. Nós podemos até ser entendidos de muita coisa, mas isso não chega. Se nós não lermos, irmãos, a palavra de Deus todos os dias, nada teremos feito para nosso fortalecimento espiritual. E não poderemos então viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de obediência. Para nós, uma vida de obediência, uma vida onde nós nos sabemos comportar na sociedade como filhos de Deus no nosso dia a dia. Terceiro ponto, nós precisamos de oração. Nós precisamos da oração, de orar. Deus, irmãos, Ele fala connosco através da Bíblia, através da palavra de Deus. E nós falamos com Deus através da oração, porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos orando, nós estamos na presença de Deus. Nós estamos em comunhão com Deus. Ou seja, nós vemos que a Bíblia e a oração, elas ambos são essenciais. Por exemplo, nós sabemos que um pássaro tem 2 asas. Então o que é que acontece se uma dessas asas não funciona? O pássaro ele não pode voar. Ou seja, o pássaro precisa das 2 asas. Assim somos nós. Nós precisamos da leitura bíblica e da oração. Estas duas, irmãos, elas se encaixam uma na outra. Nós precisamos uma na outra. Nós precisamos da oração e da leitura bíblica. Ambas, elas são essenciais. Então nós devemos, irmãos, manter um período de oração a sós com Deus diariamente, mas também um período a sós de meditação na palavra de Deus, na palavra e na oração. E quarto, a comunhão com os irmãos, ou seja, a comunhão na igreja, congregando em uma igreja, congregando com irmãos, estando em comunhão com irmãos no corpo de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que nunca foi plano de Deus vivermos isolados de tudo e todos. Deus nos chama para congregar numa igreja assim. Lá é onde Deus nos exorta, Deus nos dirige, Deus nos fortalece através do convívio, através da unidade, através da comunhão com outros irmãos em Cristo. Irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder sobrenatural de Deus. E então estes são os 4 fatores muito importantes para nós termos uma vida avivada, uma vida que realmente glorifica a Deus, para termos uma vida realmente ligada a Deus e sendo usados por Deus. Ou seja, nós precisamos de Jesus, da Bíblia, da oração e da comunhão com os irmãos na igreja. Só assim, irmãos, nós poderemos ser participantes da palavra de Deus, porque é isso que Deus quer, é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Então que nós possamos realmente refletir na palavra de Deus, que nós possamos realmente entender que não tem como viver uma vida
que agrada, uma vida que glorifica a Deus, uma vida de obediência, se nós não congregarmos numa igreja, se nós não lermos a Bíblia, se nós não orarmos. Então que o Espírito Santo possa falar profundamente a cada vida, em nome de Jesus.